parte do módulo 1. E antes de começar, eu queria apenas elencar ou trazer aqui uma pergunta que me foi feita no intervalo. Pastor, o estágio inicial é um defeito? É um problema? Preste atenção. O estágio inicial é só o estágio inicial. Faz parte de uma caminhada, faz parte de um crescimento. Você tem que começar em algum momento. Então, não importa onde você estava, numa outra equipe, numa outra cidade, num outro lugar. Não importa se você tenha chegado num estágio de maturidade plena num outro ambiente. Quando você começa em um novo grupo, você está no estágio inicial. Por quê? Porque as pessoas não te conhecem. Não conhecem a sua história, não conhecem os seus frutos, não te conhecem como pessoa. Então, o seu nível de influência é baixo. E se o seu nível de influência é baixo, é porque você está no estágio inicial. Agora, é claro que se você tem maior experiência, se você já galgou todos os estágios de influência em outro ambiente, quando você chega numa equipe nova, então você transita por esses estágios de uma maneira mais rápida. Bom, eu acredito que eu estou nesse estágio inicial da influência, porque tem pouco mais de 20 dias que eu estou aqui na cidade de Ribeirão Preto, pastoreando a igreja e também pastoreando as 9 igrejas que nós temos, além da igreja de Ribeirão Preto. Então preste atenção, os irmãos conhecem pouco de mim, os pastores conhecem pouco de mim, então significa que eu não tenho essa credibilidade toda, porque eu cheguei agora. Então, mesmo eu sendo pastor, mesmo eu já tendo uma história a respeito de fruto, de resultado em outro lugar, neste lugar eu estou no estágio inicial. Então, isso não é um defeito, isso é uma fase que você vai precisar passar quando você está assumindo uma equipe. Todos entenderam? Digam amém. Então, o estágio inicial é o ponto de partida da sua liderança. O que você precisa perceber? Ter uma autoavaliação e avaliar se você ainda está nesse estágio inicial dentro da sua equipe. Entendeu? Então, você tem que ter essa percepção clara. Precisa ter luz da parte de Deus, do Espírito Santo, para você entender em qual estágio do nível de influência eu estou com essa equipe. E quando você identifica, né, que você está no estágio inicial, então você vai tomar algumas medidas e algumas atitudes para avançar para um novo estágio. E esse avançar para um novo estágio, o próximo estágio é o estágio da maturação. Anota aí, maturação. O que é a maturação? Maturação é o estágio do crescimento, do desenvolvimento. Então, toda liderança passa por um processo de formação que nós podemos chamar de maturação. E no processo da maturação, o elemento mais importante é o tempo e a experiência. Tempo e experiência. Preste atenção, tudo que tem valor não acontece do dia para a noite. Ele é forjado com o tempo através das experiências. Entendeu? Então, qual que é um problema da liderança moderna? É a ansiedade exagerada. De querer resolver tudo, galgar todos os níveis, alcançar todos os resultados do dia para a noite. Isso não vai acontecer, irmão. É um processo de desenvolvimento. Então, vamos continuar. Nós estávamos aqui estudando, né, no primeiro período, a história de Josué para perceber o nível, os estágios de influência. E nós vamos continuar agora, né, percorrendo, né, o caminho, né, da vida de Josué aqui. Então, vamos lá. Bom, quais são os detalhes desse estágio da maturação? Preste atenção. O reconhecimento e o respeito crescem em decorrência do seu relacionamento com a liderança. Entendeu? Então, você precisa se dispor a se relacionar com os seus líderes diretos. Quem que é o líder do membro de célula? O líder. Quem que é o líder do líder? O discipulador. Quem que é o líder do discipulador? O pastor. Quem é o líder do pastor? O supervisor regional. Quem é o líder do supervisor regional? O supervisor estadual. E quem é o líder do supervisor estadual? O supervisor nacional. Quem é líder do supervisor nacional? O conselho apostólico. Estou te dando aqui a hierarquia da videira, o conselho apostólico. E quem é o líder do conselho apostólico? A palavra de Deus e o Espírito Santo. Entendeu? Então, nada que fazemos de maneira independente. Nós fazemos parte de um corpo, fazemos parte de uma equipe. E o estágio de maturação, que é para o crescimento da influência, né? Então, ele diz que reconhecimento e respeito é fruto de relacionamento com a liderança. Então, presta atenção, um homem aprende a ser homem com outro homem.
Então, da mesma forma, o líder aprende a ser líder com outro líder. E você não aprende a ser líder em sala de aula. Pelo amor de Deus, tem misericórdia, irmão. Você não aprende a ser líder em sala de aula. Você aprende a ser líder acompanhando outro líder no trabalho de liderar. Lança lá o irmão que vai plantar a igreja, que vai abrir a célula, vai começar a discipular, está todo animado. Aí passa um tempo, ele olha para o gigante, olha para o tamanho da espada, olha para a dificuldade e fala, pastor, o negócio aí, né? Rapadura é doce, mas não é mole, hein, pastor? Que é isso? Difícil. Aí, daqui a pouco, está desanimado. Por quê? Porque não está sendo aprovado no teste do tempo. Amém, irmãos? Então, Josué precisou passar pelo teste do tempo e da constância. Terceiro, o reconhecimento é fruto de caráter e da busca pelo Senhor. A Bíblia diz que Josué não se apartava da porta da tenda. Vamos ver o texto. Êxodo capítulo 33, verso 11, diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Presta atenção, a tenda, aqui no Velho Testamento, era o lugar da manifestação de Deus. Era o lugar da presença de Deus. Irmãos, onde hoje é o lugar da manifestação e da presença de Deus? Hoje, na igreja. Somos nós, mas não nós individualmente, nós como corpo, como igreja. O tabernáculo do Velho Testamento é apenas uma sombra do tabernáculo vivo que somos nós, a igreja hoje. Então, no versículo 7 do mesmo capítulo de 33 de Êxodo, diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar ao Senhor ia à tenda, fora do acampamento. A tenda era o lugar da manifestação, da direção e da vontade de Deus. Então, Josué era um referencial de vida espiritual. Josué era um modelo. Josué orava todos os dias. Josué, então, era alguém envolvido. Bom, hoje, o que é a referência, né? Referência espiritual de um líder que cresce em avanço? Ele está aliançado, ele anda junto, ele não falta culto. Irmão, líder que falta culto, irmãos, ou está estagnado, né? Ou não teve uma experiência ainda com o Senhor profunda. Então ele não falta culto, ele tem uma devocional diária, ele ora, ele se alimenta, ele come da palavra, ele bebe do Espírito, ele tem uma dieta espiritual, e essa dieta espiritual produz nele um vigor. Toda dieta produz alguma coisa em nós. Dieta natural, você é o que você come, não é verdade? Né? Então, espiritualmente, o mesmo conceito é o mesmo. A dieta espiritual, ela vai produzir em nós um vigor. Irmãos, que livro você está lendo? Que literatura está incendiando o seu coração? O que isso está produzindo em você? Avalia o que você está fazendo, o que está produzindo em você. Avalia, estabeleça, reorganize, ajuste a sua dieta para que você seja um referencial. Se você quer crescer na sua influência, você precisa ser visto pelos irmãos e pelos demais membros da sua equipe como um modelo, como um referencial. Quantos têm essa disposição? Por isso que alguns não crescem, porque não são um modelo. Não tem disposição de pagar o preço. É frio, é seco, esturricado, não tem vida, é natural demais. A célula não tem fogo, a célula não tem unção, a célula não tem revelação. As pessoas saem da célula, não saem alimentadas, saem raquíticas, desnutridas, e muitos morrem por inanição, porque o líder não traz para a célula um alimento sólido. E por que não traz um alimento sólido? Porque ele não tem. Não tem. Então, se você quer crescer em influência, você precisa ter disposição para ser um modelo, né, espiritual. Quarto, o reconhecimento da sua influência é fruto de uma atitude de servo. Atitude de servo. Ou seja, Josué era chamado de servidor de Moisés. Quer crescer em influência? Então, seja conhecido como servo da sua liderança. Servo também é um aprendiz.
Seja um aprendiz ávido, rápido, ligeiro, veloz, para avançar, para crescer. E como que o aprendiz aprende? Servindo. Nós ensinamos no discipulado uma técnica para discipular. Eu faço, você observa. Eu faço, você me ajuda. Você faz, eu te ajudo. E no final, você faz e eu observo. O que é isso? Serviço. Fazer junto. Ralar junto. Pagar preço junto. Josué era conhecido como servo de Moisés. Por quê? Porque ele era sempre percebido. As pessoas sempre estavam vendo Josué servindo Moisés. Assim também foi com Eliseu e Elias, que foi conhecido como aquele que deitava água na mão do profeta. Como que você é visto? Você é visto como um servo ou você é visto como um faccioso? Você é visto como alguém que divide. Como que você é visto? Seja você um servo no seu coração. Quantos podem dizer amém? Amém. Então nós aprendemos a liderar servindo outros líderes. E o trabalho, então, gera aprendizado. Esse é o conceito também que o mundo usa, de estágio, de trainee, que a pessoa trabalha junto, aprende o trabalho. Então, se você quer crescer em liderança, trabalhe com alguém que tem um nível de liderança maior que o seu, porque você vai aprender a ter um nível de liderança maior também. 5. Reconhecimento vem por transferência de unção. Ou seja, o reconhecimento dos níveis, né? O reconhecimento da sua liderança, que significa que você tem um nível de influência alto, também é fruto da transferência de unção. Vamos ler 2 textos aqui que vão elucidar bem essa questão para nós. Números, capítulo 27, a partir do verso 18, diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, homem em que está o Espírito, e com letra maiúscula aqui, e impõe as mãos sobre ele. Faça apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e os comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Ou seja, houve um momento. Em algum momento, nós estabelecemos aquele líder. Há um momento que Moisés estabeleceu Josué como líder. E ele, com as suas mãos, transferiu, o texto diz, parte da sua autoridade vai ser transferido. Por que parte? Porque a outra parte vai ser desenvolvida. Quantos entenderam? Então nós fazemos algo semelhante. Quando nós levantamos um líder, nós temos a multiplicação. O líder ora sobre aquele próximo líder, transferindo parte daquela autoridade, né, para que ele possa avançar e cumprir o propósito de ter uma célula boa, saudável, que vai se multiplicar novamente. E assim nós fazemos com todos os níveis, né, de hierarquia dentro da igreja. No livro de Deuteronômio, capítulo 34, a partir do verso 9, tem um outro texto que diz: Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. O texto está dizendo que os israelitas obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Por isso, né, esse é o final do estágio da maturação, quando o líder, que é maior, o líder que é o mestre, que é o discipulador, ele transfere a autoridade e unção para que agora aquele líder possa exercer a sua liderança num novo nível de autoridade, num novo nível de influência. Então, Moisés fez isso. E por causa da imposição de mãos do Moisés, por causa da transferência de unção, todo o povo se submeteu. Pois Josué era a continuidade do ministério de Moisés. Você precisa ser a continuidade do ministério do seu líder. Você sabe que tem líder que faz assim, ó, agora é comigo, né? Então,
na multiplicação, ele já chega e diz, agora comigo mudou tudo, hein? Agora é tudo diferente. Né? Você tem que ter cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Por quê? Porque esse novo líder é continuidade do projeto daquele líder. Quantos entenderam? Amém. Então esse é o estágio de maturação. Então você precisa passar por todas essas fases. Seguir esse caminho, a resposta daquela pergunta, né? De uma forma bem sintética. Primeiro, tenha disposição de andar com a sua liderança, porque reconhecimento e respeito crescem em decorrência disso. Depois, tenha disposição para ser aprovado no teste do tempo e da constância. Nem tudo que você plantar hoje, você vai colher amanhã. E você precisa ser aprovado nisso. Terceiro, reconhecimento e influência é fruto de caráter e mover de Deus. Você precisa ter a disposição de ser um modelo espiritual para aqueles que estão em volta de você. Quarto, reconhecimento é fruto de uma atitude de alguém que serve. Assim como Josué foi visto como servidor de Moisés, seja você visto como servidor da sua liderança. Quinto e por último, o reconhecimento e o nível da influência cresce porque há uma transferência de unção. Agora presta atenção, esse último estágio, ele é fruto dos 4 anteriores. Moisés jamais, um líder jamais vai transferir a unção, vai impor as mãos e vai estabelecer um líder que falhou nos 4 itens anteriores, que não é modelo espiritual, que não tem disposição para servir, que não tem disposição para ser constante, que cada hora quer uma coisa. Quantos entenderam? Então esse último estágio de impor e transferir as mãos é porque ele foi aprovado nos 4 estágios de maturação da sua influência. E aí, então, ele culmina no terceiro e último estágio, né, de influência, desenvolvimento dessa influência, que é o estágio do reconhecimento. Então, o primeiro é o estágio inicial, o segundo é o estágio da maturação e o terceiro é o estágio do reconhecimento. No estágio do reconhecimento, o líder não é mais questionado, como era questionado lá no estágio inicial, porque não tinha credibilidade, não tinha respeito, não tinha história. Porque o estágio da maturação promoveu todas essas coisas. Promoveu o crescimento da sua influência. E agora, no estágio do reconhecimento, ele então encontra corações abertos para andar e ombrear, para conquistar, para avançar e para pagar o preço necessário junto com ele. Então, esse é o maior nível. Aqui se encontra o maior nível da influência. Por que é o maior nível da influência? Porque esse maior nível da influência, ele é selado com o reconhecimento público da equipe. Então, após uma longa caminhada de maturidade, então Josué chamou à existência o reconhecimento da sua liderança nesse último estágio. Agora, veja a atitude do povo nesse segundo momento. Veja o fruto desse terceiro estágio da influência. Josué, capítulo 1, a partir do verso 16, diz assim: Então eles responderam a Josué: Tudo o que você ordenar, faremos. Aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. A única coisa que o povo pediu a Josué: seja um homem de Deus para nós. Seja referencial de Deus para nós. Seja instrumento de Deus para nós. O que nos ordenar, faremos. Aonde nos enviar, iremos. O maior nível de influência, podemos dizer que é quando o líder consegue levar a equipe ao estágio do sacrifício. O líder consegue levar a equipe a se sacrificar, morrer por alguma coisa. E nós vemos na história os maiores líderes da Bíblia e também da história foram aqueles que conseguiram, seja por um bom ou por um mau motivo, levar os seus discípulos a morrerem pela causa. Jesus levou os seus discípulos a morrerem pelas boas novas do Evangelho.
E depois, durante a história, nós vemos muitos outros líderes que levaram as suas equipes a morrerem pela causa e pelo projeto, pelo desafio e pelo sonho. Bom, você entendeu agora que liderança é influência e que a influência tem níveis, tem estágios. Nós falamos de 3 estágios da influência: inicial, maturação e reconhecimento. Agora nós vamos de uma maneira semelhante. Nós vamos falar sobre os níveis de liderança, porque a liderança também tem os seus níveis, que, claro, são paralelos aos níveis da influência. Muita influência, muita liderança. Pouca influência, pouca liderança. Nenhuma influência, nenhuma liderança. Então, nós vamos agora traçar de uma linguagem diferente, mas nós vamos falar de um paralelo da influência, que é o exercício da liderança. E nós vamos falar dos 5 níveis da liderança. E aí nós fechamos esse módulo com isso. Bom, então, o primeiro nível é o nível do cargo. Cargo, do título, do cargo. E esse nível do cargo, ele é um paralelo do estágio inicial. Porque no cargo, nesse nível mais básico da liderança, você lidera com o título. Você lidera com a posição. E as pessoas te obedecem, eventualmente até te seguem, exclusivamente porque você tem uma posição com elas. Então, esse nível é sempre o primeiro nível de liderança, né? Então, não importa quantos anos você já tenha liderado, se você está numa nova equipe, você começa no nível do título. Eu, como pastor aqui da igreja de Ribeirão Preto, que nível é a minha liderança hoje? Essa. Não é porque eu sou melhor, nem pior, mais maduro, menos maduro. Porque ele é o primeiro nível, é o começo do desenvolvimento. Então nós começamos liderando com o título. Esse é o mais raso e mais frágil nível de liderança. Então, preste atenção. Pastor, eu estou nesse aí. Comecei uma célula agora, fui levantar discipulador agora no final do ano. Comecei a plantação de uma igreja, eu assumi um projeto novo lá no meu trabalho, né? Você pode aplicar isso na sua vida profissional também. Eu estou aqui numa outra posição, eu estou nesse estágio aí, no estágio do título. Estou fresquinho, comecei agora. Então o que você tem que fazer se você está no nível do cargo? Primeiro, você tem que conhecer profundamente as suas atribuições. É terrível quando você tem alguém numa posição e ele não sabe o que ele tem que fazer. E aí você tem uma expectativa que ele vai fazer algo, mas ele não faz. E às vezes ele não faz, não é nem porque ele não quer fazer, porque ele nem sabe o que deveria fazer. Então, em toda posição nova que você assumir, conheça profundamente as suas atribuições. O que é esperado de você nessa nova posição, nesse novo lugar, nessa nova liderança. O que é esperado, o que é a sua responsabilidade. Segundo, aceite os desafios que surgirão no decorrer da caminhada. Porque você está sendo forjado. E aí, nessa caminhada, vão surgir desafios. Alguns deles podem te amedrontar, alguns deles mais, outros menos. Mas se foi o seu líder que te desafiou, nós entendemos que esse líder tem maturidade suficiente para dar um desafio que você pode suportar. Que você tem condições de ser prevalecente. Então, se esse desafio foi te dado, aceite o seu desafio. Parte para cima, com garra, com vontade, com intrepidez, ousadia, coragem do Espírito, porque Ele mesmo vai te capacitar a avançar. Quantos creem que isso é verdade? Amém. Então, se aprofunde nas atribuições e aceite os desafios. Segundo nível de liderança é o nível do respeito. Nível do respeito. Então, neste novo nível, as pessoas lhes respeitam porque já perceberam que você é apaixonado pelo que faz e também se importa com a equipe, é apaixonado pela sua equipe. Que você
não é apenas um tosqueador que quer arrancar a lã da ovelha. Você ama a ovelha. Você ama a equipe. Olha, algo que eu ouço frequentemente. Não sei se você já ouviu. Pastor, ele só me liga na época de encontro, quer saber quantas pessoas que eu vou levar para o encontro. Na época de matrícula de escola, uma pressão, quer saber quantas pessoas eu vou matricular na escola. Na época de conferência, uma pressão, pastor. Ele não liga para saber como está meu casamento, ele não liga para saber como eu estou na escola, ele não liga nem para saber se eu estou feliz. Ah, pastor, de um lado de lá, pode ter uma pessoa toda melindrosa, toda que precisa ser carregada no colo o tempo todo, e na verdade é uma criança e precisa desenvolver, é possível. Mas do lado de cá, é possível que tenha um líder que não se preocupe com a pessoa, mas só está interessado no que essa pessoa pode trazer de benefício para ele? Claro que é possível, entendeu? E vou te falar, as pessoas percebem. As pessoas percebem quando você se importa com ela ou não. Sabe por quê? Porque os olhos brilham de maneira diferente quando você tem paixão e tem amor. O filho sabe quando a disciplina é de um pai amoroso, é de um pai violento, né? Que apenas quer extravasar a sua ira descontando no filho. O filho sabe. Então preste atenção. Você precisa transmitir para a sua equipe de maneira genuína e verdadeira que você se importa com ela, que eles são importantes para você. Então alguém te explica um motivo, por que faltou, um motivo que não veio, e eventualmente é um motivo legítimo. Eu falo, não me interessa, estou te esperando. Ou seja, isso é alguém que não se preocupa. Alguém que não tem empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. O que está acontecendo? Não estou dizendo que você tem que ser um líder mole não, molengão, frouxo, que aceita tudo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu tenho que estar dizendo que o amor vai produzir em você a empatia. Você vai estar preocupado com ele. Aí alguém vai ligar, eu não estou podendo ir para a reunião, que eu não estou muito bem, estou sentindo mal. Eu falo, então tá bom, amanhã a gente conversa. Tipo assim, não me interessa com o seu problema. Já falou que não vai vir, já estou sabendo. Você não está bem, o que é que foi, o que aconteceu, está precisando de alguma coisa. Uma vez, eu fiz algo que produziu, assim, ganhou o coração de um líder. Era uma mulher que era discipuladora da minha equipe. Ela ligou e disse que estava muito mal, com a virose, e que não tinha condições de ir no discipulado, e me perguntou se podia faltar. Eu falei, claro, fica em casa. Orei com ela por telefone, fica aí, eu vou fazer o discipulado e depois eu te mando por e-mail que nós tratamos. Amém? Você vai melhorar em nome de Jesus. Eu falei, irmãos, o discipulado hoje vai ser lá na casa da discipuladora. Pegamos o carro e fomos para lá. Ela viu, assustou e começou a chorar, porque viu a gente lá. Ela falou, não vai ter discipulado não. Hoje o discipulado é ensinar a amar. O discipulado vamos estar junto, andar junto, comer. Ela já quase ficou boa na hora, né? Então, no nível do respeito, as pessoas vão perceber que você se preocupa com ela. E elas vão perceber que você não é um profissional no reino de Deus. Você é alguém apaixonado pelo reino. E aí, uma vez que você colocou o seu coração em alguma coisa, eles vão colocar o coração também. Amém. Eles vão perceber e vão colocar o coração também. Sabe, John Maxwell afirma que é possível amar e não liderar, mas não é possível liderar e não amar. É possível ser um ditador, mas um líder que influencia sempre ama. Amém, irmãos? É por isso que liderança, na essência da sua palavra, ela só acontece no corpo de Cristo. Que em outros lugares a liderança é só uma maneira de conseguir o que ela está querendo. Uma conquista, poder, dinheiro, alvo. Para nós não. Liderança é fruto de um relacionamento de amor. Amém, irmãos? Então o que você tem que fazer se você está nesse segundo nível? Você está conquistando, já está ganhando o coração da sua equipe. Você vai, então, se relacionar com ele e expressar amor em todas as decisões. É tempo de comunhão, é tempo de sair junto. Esse dia eu estava dando umas dicas aqui para alguns líderes discipuladores. Célula que se reúne uma vez por semana não multiplica, irmãos. A célula que multiplica é aquela que, além da reunião semanal, eles se encontram, vão para o shopping junto, almoça junto, faz galinhada junto, junta as panelas, come junto, vai para o culto junto, senta junto. É essa célula que multiplica. A célula que você vai lá uma vez por semana, cumpre a sua obrigação de líder, faz a reunião
e vai embora, essa célula geralmente não multiplica e geralmente morre. Por quê? Porque não tem conexões, não tem relacionamento. Então, se você está no estágio, né, no primeiro estágio, ou seja, no nível do título, e você quer subir um estágio, ame a sua equipe, porque no segundo nível é o nível daquele que ama a equipe. Ame a sua equipe, ande com ele, se preocupe com ele. Eu me lembro que quando esse princípio explodiu no meu coração, preste atenção nisso, eu criei uma estratégia para ganhar cada membro da minha equipe e falei, Senhor, me dá uma oportunidade para ganhar cada um deles, para ganhar o coração desses irmãos. Aí eu me lembro que teve uma hora que a mãe de uma das minhas discípulas, né, até faleceu recentemente agora, ela foi para o hospital. E aí eu fiquei sabendo que a mãe tinha... Eu liguei para ela, e aí, o que tá? Tá precisando de alguma coisa? Tá precisando de alguma coisa? Ele falou, pastor, eu tô sem carro, tô indo aí. Aí eu cheguei lá, eu tô sem carro para voltar, eu já tô aqui no hospital, já tomou o soro e tal, daqui a pouco eu vou voltar. Sabe que hora é? Meia-noite. Eu tava assim, destruído de sono. Levantei, peguei o carro, fui pro hospital, demorei meia hora só para conseguir achar ela dentro do pronto-socorro. Achei no pronto-socorro, não podia entrar. Aconteceu uma situação que eu não podia entrar, aí o guarda deixou eu entrar um pouquinho e voltei. Ela falou, vai demorar umas 2 horas ainda para liberar. Eu tava assim, dormindo em pé. Eu falei, então, já que eu não posso ficar, ela era uma senhora, a filha ia ficar com ela, eu vou fazer assim, ó, eu tô indo lá pra rua, eu vou dormir dentro do meu carro com o celular ligado. Na hora que ela terminar, você liga, eu levanto, pego e levo vocês pra casa. Dormi 2 horas dentro do carro, quando terminou, ela ligou, eu fui lá, ganhei o coração. Ah, ainda falo mais. Quando ela saiu, eu sabia que eles não tinham recurso. Eu tirei R$200 e falei, isso aqui é pros remédios. Ganhei o coração dela. Mas isso não foi algo feito maquinalmente apenas para ganhá-la. Eu sabia, aquilo é o que eu tinha que fazer como pastor dela. Ela era uma discipuladora da minha equipe, ganhei o coração dela. Esses dias eu encontro com ela, já me abraça e já chora. Só de lembrar do tempo que a gente andou junto. Então, ora e fala, Senhor, me dá uma oportunidade para ganhar o coração dos meus discípulos. Para ganhar o coração das pessoas. Irmãos, o chikungunya pode ser uma oportunidade para você. O Zika vírus, que tem essa epidemia aqui, é uma oportunidade para nós, irmãos, para o reino avançar. Epidemia de Zika vírus. Irmão, compra estoque de canja de galinha, de sopa. Na hora que tá com Zika, sopa nele. Entendeu? Pega a sopa. Fala, pastor, mas isso é uma estratégia falsa? Não, irmão. Isso aí tem que produzir dentro do seu coração. Faz a sopa. Fala assim, irmão, você falou que tava com o Zika aí. Senti no meu coração de trazer essa sopa para você. Você vai melhorar. Ela vai desidratar de tanto chorar. E vou te falar, nem tempera a sopa, porque ela já vai temperar com a lágrima. Vai chorando, vai comendo, vai ficar salgada a sopa. Quantos entenderam o que eu falei? Bom, o terceiro nível é o nível do resultado. E neste novo nível, o líder conta com o apoio de toda a equipe já. Por quê? Porque ganhou o coração. Você já ganhou o coração da sua equipe. A equipe está com você, tem coração com você, tem disposição com você. Preste atenção, os resultados são inevitáveis. No terceiro nível, os resultados, os frutos, a árvore vai começar a carregar flor para todo lado. A mangueira vai carregar de manga. Entendeu? Vai carregar de fruto. Por quê? Porque agora o coração da equipe está com você. E quando o coração da equipe está com você, as pessoas têm disposição ao sacrifício e para o trabalho. E aí, irmãos, as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja do Senhor. Entendeu? Então, nesse terceiro nível, que você agora já tem um coração, os resultados estão aparecendo, o que você tem que fazer? Qual que é a função? Né? No nível anterior, o que você vai fazer? Relacionamento. Né? Para ganhar o coração dos irmãos. No terceiro nível, que você está na produção dos resultados, você vai motivar a equipe ao trabalho, porque agora eles estão com você. Irmãos, vamos fazer evento de ponte. Porque você sabe que tem líder que não entende isso.
Então ele está lá no nível do cargo, já está arrancando o couro dos irmãos para levar a pessoa para o campo, fazer todas as coisas. Aí ele não tem resultado, ele não sabe por quê. Porque ele ainda não chegou no nível do resultado. Ele está lá no título ainda. Não estou dizendo que você não pode motivar as pessoas a levar pessoas para o encontro, motivar para a conferência, nada disso. Mas vou te falar, você vai ser muito mais efetivo quando você alinhar o que fazer com o nível certo. Entendeu? Então, se você já ganhou o coração dos irmãos no segundo nível e agora você já está tendo fruto no terceiro nível, então agora mobilize a sua equipe para o trabalho. Então, você tem que alinhar o que você faz com o nível de liderança que você está. E aí você alinha para o trabalho. E alinhando para o trabalho, os frutos vão ser cada vez mais abundantes. Amém? Então, o que fazer? Motive a equipe ao trabalho. Quarto nível é o nível do reconhecimento. Então, preste atenção. A constância de resultados produz reconhecimento público. Uma coisa é você ganhar a corrida uma vez. Outra coisa é ser Usain Bolt. Toda vez você ganha. Ou quase todas. Então, preste atenção. A constância de vitória, a constância de êxito, a constância de frutos e resultados vai produzir o nível do reconhecimento. Não sei se os irmãos lembram, que é o último estágio da influência. É o nível do reconhecimento. Então, mesmo nome aqui, o último estágio da influência é o penúltimo estágio aqui, né, na sua nível de liderança. Você é reconhecido por todos. Por quê? Por causa dos muitos frutos e a constância no trabalho. Né? Então, o êxito produz credibilidade. Você sempre vai ter dificuldade com essa questão da credibilidade quando você não tem êxito naquilo. Como que você pode ensinar alguém a prosperar se você não prospera? Como que você pode ser um discipulador? Preste atenção. Como que você pode ser um discipulador a ensinar um líder a multiplicar se você mesmo nunca multiplicou? Então você não tem reconhecimento. Você não está nesse nível de liderança. Está lá para trás. Tá? Então, o que eu faço nessa hora? Irmãos, fruto já veio. Você já é reconhecido. Então, o que você precisa fazer? Invista no discipulado agora. No nível do resultado, você motiva a equipe ao trabalho. Agora, no nível do reconhecimento, você já tem os frutos. Equívocos para nós, que o discipulador bom é aquele que tem um monte de célula. Eventualmente, ele pode ser o mais doente da sua equipe. Que ele não produz outro discipulador, que é só com ele centraliza tudo. Então, o grande discipulador, que chegou no nível máximo da liderança, que é o da maturidade, no estágio do reconhecimento da sua influência, é que ele reproduz outro discipulador. E assim, pastores, igrejas e supervisores. São os níveis da liderança. Amém, irmãos? Amém.